Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Sou Frederico Costa, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, do programa de pós-graduação em educação, e na graduação eu ministro História da Educação. E muitas vezes, tanto nas aulas de mestrado e doutorado, né, e na graduação, se coloca a questão qual é o lugar do marxismo, não só na universidade, mas em especial nas chamadas ciências sociais. Eu penso que isso é algo importante, né? Em primeiro lugar, as ciências sociais, como nós conhecemos hoje, elas são oriundas da própria universidade, né? As pesquisas dos grandes pensadores no âmbito das universidades, né? Claro, as universidades burguesas, né? Eu digo isso burguesas não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido das universidades que foram constituídas nos países de regime capitalista em sociedades burguesas. Mas acontece um problema em relação ao marxismo, porque o marxismo não é filho da universidade. O marxismo é produto do movimento operário, né? Isso é, dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariadas. E se nós olharmos para Marx, Engels, olharmos para os primeiros dirigentes da chamada social-democracia, Kautsky, na Alemanha, Plekhanov, na Rússia, depois da outra geração, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, por exemplo, eles foram lideranças do movimento operário. O desenvolvimento da teoria marxista foi uma resposta às contradições da sociedade burguesa, das crises capitalistas e respostas dadas para o movimento operário que se organizava para a defesa dos seus direitos imediatos e para a luta pela conquista do poder político. Então, o marxismo, o método marxista, a dialética materialista, a ontologia do ser social, são produtos da luta do movimento operário, dos trabalhadores e da relação dos seus intelectuais orgânicos para superar o capitalismo. Né? Então, Marx e Engels, dirigente do movimento operário, Kautsky, que foi dirigente da social-democracia, Plekhanov, é chamado o pai do marxismo russo, Lenin dirigiu a Revolução Russa, né? Trotsky também dirigiu a Revolução Russa, Rosa Luxemburgo fundou o Partido Comunista Alemão, Gramsci foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano e o Lukács foi, durante quase toda a sua vida, né, militante do Partido Comunista da Hungria, certo? Então, e nós temos outros grandes nomes também de marxismo pós Segunda Guerra Mundial, muito importante, mas, por exemplo, o Althusser era do Partido Comunista Francês, o Lefebvre do Partido Comunista Francês. Inclusive, grandes intelectuais brasileiros foram vinculados aos movimentos sociais, né? Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Jacob Gorender, que foi militante do PC brasileiro, né? Outros também, tanto do PCB como do Partido Comunista do Brasil, né? Também do movimento trotskista brasileiro, e nós encontramos isso na maioria, né, em quase todos os países. Então, o marxismo tem esse leito de origem, né? Mas o marxismo adentrou, né, e nos primeiros momentos, o marxismo não participava, não tinha vida acadêmica, né, podia ter um intelectual esporádico aqui ou ali, mas não tinha, né? Inclusive, havia uma barreira ao marxismo, porque, por exemplo, os economistas, né, achavam que o marxismo era partidarista, né? Era vinculado aos partidos comunistas, social-democratas, né, e as outras correntes trotskistas e outras. Então, não teria lugar um partidarismo dentro da universidade, né? Os filósofos achavam, né, filósofos, sociólogos, que o marxismo é uma economia, uma teoria econômica,
né? E os economistas diziam que o marxismo estava mais para a filosofia e para as ciências e para a sociologia do que para a economia, né? Então, cada qual empurrava para um lado para o outro, e realmente o marxismo, nós vamos ver aqui, não tinha condições de se enquadrar nisso. Mas depois de 1950, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando o nazifascismo foi derrotado de fato pelo Exército Vermelho, então houve uma ascensão no mundo de uma participação do marxismo, né, de intelectuais marxistas na universidade, né? E aí surgiu um grande problema, porque o marxismo, né, o Lenin vai dizer isso, a esteira do que dizia o Kautsky, né, não é bem assim, de uma maneira tão fechada, mas tem seus fundamentos, suas origens, seus diálogos com a filosofia clássica alemã, com a economia política, em especial a inglesa, né? E com o movimento socialista, né? Francês, né? De certa forma inglês também, e isso se conformou, né? Através de, vamos dizer assim, atritos, contradições, gerou o marxismo, né? Então o marxismo não pode, aí é o primeiro grande problema, o marxismo não pode ser enquadrado na divisão social do trabalho intelectual da universidade, né? Então, quando o marxismo adentra a universidade, há esse primeiro choque, porque ele vai ser incorporado, tipo assim, numa sociologia marxista, numa educação marxista, numa filosofia marxista, certo? Então, das diversas áreas, numa teoria da literatura marxista. Então, de certa maneira, o marxismo, ao entrar na universidade, se esquartejou, né? Pagou esse preço. E mais ainda, né? Se desvinculou do movimento operário, né? Se tornou, porque é uma coisa acima, né? E ainda mais que as ciências sociais que tem na universidade, vamos deixar de lado o irracionalismo, mas geralmente procura um conhecimento neutro, né? Neutro e objetivo, né? Ou seja, o que é um conhecimento neutro? Que seja desvinculado das grandes questões sociais suscitadas pela luta de classe. E o marxismo está a serviço da luta de classe, né? Então, há esse confronto, certo? Então, você tem tanto o marxismo na universidade, o marxismo nas ciências sociais, se confronta com a divisão do trabalho intelectual da universidade, ou seja, o marxismo não parte disso, né? O marxismo responde a questões sociais, questões econômicas, questões filosóficas, questões históricas, né? Questões estéticas, né? Porque o marxismo tem essa capacidade, né? O marxismo está vinculado a um amplo movimento social e a uma classe social. E isso não tira a sua objetividade, né? O marxismo não é neutro, mas é objetivo, e objetivo nesse sentido partidário, no sentido de tomar partido ao lado das grandes maiorias, dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariados, mas também do movimento camponês e ao lado dos diversos setores oprimidos da sociedade. Então, o marxismo tem isso. Também, quando o marxismo entra na universidade, ele vai entrar também na universidade por um outro caminho. Quando a conquista dos trabalhadores do poder na União Soviética, na Rússia, né, depois da União Soviética, o marxismo se torna, vamos dizer assim, a doutrina oficial. Com o processo de burocratização da União Soviética, vai surgir o marxismo vulgar, né? Vai surgir aquela religião laica. Sei que muita gente aqui que é marxista vai se assustar com isso, mas aquela religião laica secular do marxismo-leninismo, né? Depois eu vou fazer uma discussão. Vocês podem fazer perguntas e tudo, marxismo-leninismo, né? O que é isso, né? Como uma doutrina oficial da burocracia stalinista, né? E isso vai se reproduzir, né, depois da Segunda Guerra Mundial, porque principalmente nos países do leste europeu e tudo mais, né? O marxismo vai se expressar nesses países, né? Embora, vamos esclarecer isso, né? Surgiram grandes intelectuais, né?
nesses países do leste, na Polônia, na Hungria, certo? Em outros países, na Alemanha democrática, né? Então não foi uma coisa generalizada e totalizante, né? Vozes surgiram, certo? Intelectuais sérios, né? Mas a filosofia oficial, a filosofia dos partidos comunistas desses países e das universidades, né, estavam vinculadas a essa visão do marxismo-leninismo enquanto expressão da política, né, da burocracia, das burocracias desses países, né? Claro que tem Cuba, tem China, tem Vietnã, né? E também surgiram grandes intelectuais nesses países, mas o marxismo ficou, né, debilitado pela postura hegemônica de uma doutrina quase escolástica, né? Uma razão de poder. E no Ocidente, né, também sofreu, e aí tem essa questão também, sérios ataques, né, ultimamente do irracionalismo, mas os outros ataques mais sérios eram dessa visão de considerar o marxismo como algo partidário, algo que não respondia aos interesses específicos da divisão social do conhecimento da universidade, né? Isso fez também surgir na própria universidade, nessa gama das ciências sociais, as chamadas correntes, né, entre aspas, né? Então você não é marxista, você é lukáciano, você é gramsciano, você é luxemburguista, né? Várias marxologias, né? E isso é alheio ao marxismo, né? Como expressão do movimento operário, né? Lukács, Gramsci, Rosa Luxemburgo e outros deram imensas contribuições ao movimento operário, ao conhecimento da sociedade, né? Então, isso já é produto dessa divisão, né? Do ponto de vista, por exemplo, não vai dar para falar aqui, mas às vezes ocorre isso. Um grande amigo meu comentou, estava numa aula na pós-graduação, né? E ele, sinceramente, se discute método, né? Método, porque as pessoas estão fazendo pesquisa científica e método, né? Marxismo e método. E ele colocou uma coisa que eu adorei, né? E vou colocar aqui para vocês, que é o seguinte: ele diz assim: vocês acham que o Marx e o Engels passaram a vida toda deles para construir um método que vai ajudar vocês a fazer sua pesquisa? Não é? Ou seja, o método é produto da luta do Marx, né? E de toda uma classe social para superar o capitalismo. Se não se entende disso, você fica numa discussão escolástica. É claro que você pode, de maneira específica, certo? Você discutir questões de método para o conhecimento de um objeto científico. Não tem problema na área da realidade social como um todo, né? Mas, claro, né? Mas você geralmente esconde toda a floresta do marxismo do movimento operário atrás da árvore do método, o que é um grande absurdo, né? Então, é isso que eu queria dizer, né? Essa é uma reflexão inicial que eu faço, quer dizer, o marxismo, certo? Não se enquadra, né? Tem grandes contribuições, mas não se enquadra dentro da divisão do conhecimento das universidades tal como conhecemos. O marxismo é produto e é vinculado aos movimentos sociais, em especial ao movimento do proletariado, que é a classe dos trabalhadores e das trabalhadoras que não tem meio de produção e que são assalariados, né? Então, é isso que a gente tem que... E tem contribuição, o marxismo respeita as outras correntes das ciências sociais. O marxismo não tem o patrimônio de produzir o conhecimento, só quem é marxista produz o conhecimento. Isso é um preconceito horrível, principalmente entre os marxistas, mas o marxismo não se enquadra na perspectiva do positivismo, do estruturalismo, né, de outras correntes que existem, né, tanto na sociologia, como na história, como na antropologia, né, por esse seu aspecto totalizante, né? O marxismo traz elementos da filosofia, traz elementos que procura entender a sociedade, da economia e da história. Se não se percebe isso, né, nós estamos sendo vítimas dessa alienação que a divisão social do conhecimento da universidade, que nós estamos numa sociedade capitalista, reproduz também, de certa maneira, essa divisão na universidade, né? É isso que eu queria dizer. Peço se vocês, se contribuiu
esse vídeo que vocês dêem um like, que vocês se inscrevam no nosso canal, né, GEPOST TV, que vocês comentem, né, e coloquem outras questões para nós produzirmos outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima.